Olá, pessoal, bom dia! Eu sou Tia Tassiane, professora da turminha do segundo ano, e nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola, Centro Educacional Paideia. Vamos lá? Então, hoje é quarta-feira, dia da nossa aula de História e Geografia. Na nossa aula passada, nós trabalhamos o bairro nas duas disciplinas. E aí, nós fizemos atividade no nosso caderno. Então, peguem os cadernos de vocês para nós darmos início à nossa correção de hoje. A semana passada, nós fizemos apenas uma atividade que contemplava as disciplinas de História e Geografia. Tinha apenas uma questão com letras A e B, e era sobre a história do bairro de Marcelo. A questão 1 dizia o seguinte: depois de ouvir a história do bairro de Marcelo, responda: o que o seu bairro tem de parecido com o bairro de Marcelo? Então, nessa questão, vocês iriam escrever o que tem no bairro de Marcelo, que também tem no bairro de vocês. Como é uma resposta pessoal, eu falei sobre o meu bairro e vocês sobre o bairro de vocês. Então, o que tem no meu bairro, que tem também no bairro de Marcelo, é supermercado, loja, material de construção. Letra B. Qual é o nome do seu bairro? O nome do meu bairro é Santa Dalmira, mas vocês colocam o nome do bairro de vocês. Letra C. Desenhe você, sua rua e seu bairro. Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção de hoje. Hoje nós vamos começar por Geografia. Na nossa última aula de Geografia, nós falamos sobre o bairro, né? Vocês lembram da história do bairro de Marcelo? Então, vamos relembrar o que é um bairro. Bairro é uma parte da cidade. E o que é que a gente vê no bairro? Ruas, casas e muitos estabelecimentos, como praças, né? Padarias, escolas, posto de saúde, não é isso? E aí, quando a gente vai explicar para alguém onde a gente mora, a gente diz o nome da nossa rua e o número da nossa casa. E isso é chamado de endereço. Mas, além disso, para facilitar, quando a gente vai explicar para alguém onde a gente mora, a gente vai explicando o caminho. E a gente diz assim: eu moro na rua, perto do campinho, e do lado da minha casa tem uma escola. Então, esses lugares que a gente indica quando vai explicar o lugar onde a gente mora é chamado de ponto de referência. E é sobre isso a nossa atividade de hoje. Na página 78 do livro de vocês aparece a imagem de um bairro, ok? E aí vocês vão observar essa imagem e responder as questões 1 e 2. Mas atenção, a resposta você não vai escrever no caderno. Eu gostaria que vocês me enviassem um áudio, tá? Pelo WhatsApp, me explicando essas duas questões, beleza? Então, não escreve no caderno. Manda um áudio respondendo para mim, tá? Quem quiser gravar vídeo, grava vídeo. Quem não quiser, grava só o áudio respondendo. Então, a questão 1 pede para você fazer um traçado de 2 lugares desse bairro. Você vai escolher. Por exemplo, você escolheu ir da casa até o banco. E aí, nesse trajeto, você passou por quais lugares? Você vai dizer, passei pela pracinha, passei, ok? Pelo áudio, tá? E a questão número 2 pergunta o que é que tem no seu bairro que não aparece nesse bairro aí, tá? E aí você manda um recado pelo WhatsApp me falando a resposta da questão número 2, beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de Geografia de hoje. E História é a nossa segunda parte de hoje. Nas nossas últimas aulas de História, nós falamos sobre rotina. Então, vamos relembrar. O que é uma rotina? Rotina são aquelas coisas que nós fazemos todos os dias da mesma forma. Por exemplo,
acordar, tomar banho, tomar café, né? E aí a gente viu que essa rotina acontece numa sequência, que é uma coisa seguida da outra. Então, primeiro você acorda, depois você escova os dentes, depois você toma café, depois você vai para a escola. Isso é uma sequência. E hoje nós vamos ver que existem coisas que a gente faz ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a imagem que vai aparecer aí para vocês, que é de um menino, o nome dele é Joaquim. E ele está na escola, né? E olhando pela janela. Mas aí quando ele olha pela janela, ele vê que existem outras coisas, outras pessoas fazendo outras atividades ao mesmo tempo que ele está na sala de aula. Então isso nós damos o nome de simultaneidade, né? São coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então são coisas simultâneas, ok? Isso também acontece na nossa vida, né? Enquanto a gente está fazendo uma coisa, por exemplo, nesse momento a gente está assistindo o vídeo, mas outras pessoas estão fazendo outras atividades dentro da nossa casa, né? O pai está trabalhando ou a mãe está na cozinha na mesma hora. Então, simultaneamente, ok? E aí, com esse assunto de hoje, nós estamos finalizando a nossa unidade do livro. Tá? Então, como atividade de hoje, vocês vão fazer a revisão, que é o revendo que aprendi nas páginas 64 e 65 do livro de vocês, tá? A atividade tem 4 questões. Na página 64, nós temos as questões 1 e 2, tá? A questão 1 aparece imagens da rotina de Ana. E aí você vai observar a rotina de Ana e vai responder as questões A e B. A letra A pergunta quais são as atividades que Ana faz no período da manhã, da tarde e da noite. E aí você divide, ok? Responde no caderno, tá? A letra B pergunta que outra atividade Ana pode ter feito que não está aparecendo aí nessas imagens, tá? E você pensa em alguma coisa que ela pode ter realizado nesse dia que não está aparecendo nas imagens, ok? A questão número 2 aparecem crianças fazendo atividades ao mesmo tempo. E aí tem 2 frases referente ao que cada criança está fazendo. Você vai fazer a correspondência. Você lê a frase e aí liga para a imagem correspondente, ok? Na página 65 nós temos as questões 3 e 4. A questão 3 é uma cruzadinha. E aí, para responder a cruzadinha, você tem que descobrir sobre o que essas questões estão falando. A questão 1 pergunta o nome que se dá às coisas que nós fazemos ao mesmo tempo, né? Sobre a nossa aula de hoje. A questão número 2 pergunta o nome que se dá às coisas que nós fazemos uma seguida da outra. É uma. E a questão 3 pergunta o que é que nós fazemos todos os dias da mesma forma. A questão 4 é sobre uma imagem, né? Nessa questão tem uma imagem, você vai observar essa imagem. E aí nós temos letra A e letra B, tá? Tem uma pergunta e você vai marcar a resposta correta. A letra A pergunta o que essas imagens representam, né? Você vai observar e vai marcar a resposta correta. E a letra B pergunta se essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. Você também vai olhar a sua questão e vai marcar a resposta correta. Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Até amanhã e um beijão de Tia Tassi.